O fato de o Corinthians não finalizar, isso já vem acontecendo há algum tempo, mas com o Carille no ano passado, por exemplo, era uma das equipes mais letais do Campeonato Brasileiro. As poucas oportunidades que tinha, conseguia marcar, principalmente no contra-ataque, né? Então, há algum tempo o Corinthians não vem sendo envolvente, tendo muitas finalizações durante uma partida. O problema não é esse, né? O problema é a eficiência que caiu também, e mais do que isso, o setor defensivo do Corinthians caiu demais, né? O Corinthians, ele tem uma das defesas mais frágeis do Campeonato Brasileiro, e isso era inimaginável. Se você pegar o histórico dos últimos 10 anos do Corinthians, isso aconteceu muito pouco, né? E é essa principalmente a reclamação do torcedor em relação ao técnico Osmar Loss. Ele não vem conseguindo fazer o Corinthians atuar bem ofensivamente e perdeu aquela consistência defensiva que tinha. A situação do professor Loss, qual é? Vanderlei, a situação dele, eu acho que é a mais desconfortável desde que ele assumiu o comando do Corinthians, né? Eu colocaria até antes da pausa para a Copa, ele estava bastante pressionado. Só que aí na intertemporada ele teve um bom desempenho nos amistosos, depois voltou, o Corinthians conseguiu alguns bons resultados, mas depois, mais uma vez, aquela sequência complicada. O Corinthians vive um momento complicado. Tudo que a gente já discutiu aqui no Esporte Discussão da falta de efetividade. Eu diria que esse é o momento mais delicado do Osmar Loss desde que ele assumiu. O presidente do Corinthians, André Sanches, falou na zona mista do Maracanã e garantiu a permanência dele, inclusive dividiu a responsabilidade do Osmar Loss com os jogadores. Eu concordo particularmente. Eu não diria que existe um corpo mole dos jogadores, longe disso, eu acho que não existe, mas o Corinthians do ano passado era muito mais concentrado. A recomposição, se você pegar um vídeo da recomposição atual do Corinthians e da recomposição no ano passado, você vai ver uma diferença gritante, né? Os jogadores voltavam com uma velocidade, com uma fome, como a gente diz no futebol, impressionante. Hoje o Corinthians, ele joga com a vontade normal. O ano passado eles se superavam. Então eu acho que falta isso também, dos jogadores se entregarem um pouquinho mais, principalmente nesse momento que o time vive um momento complicado e perdeu vários jogadores. Mas, de fato, a sequência que o Osmar Loss vai ter, principalmente nos 2 próximos jogos, e depois, quando chegar também a Copa do Brasil, a semifinal, ela vai ser decisiva. Se o Corinthians não voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, se eventualmente for eliminado na Copa Libertadores da América, o que não é tão improvável que aconteça, já que perdeu o primeiro jogo, eu acho que a situação dele vai ficar cada vez mais insustentável. Mais do que nunca, o Osmar Loss, ele tem o suporte ainda dos jogadores, ele tem o suporte aparentemente da direção, segundo as palavras do presidente, mas mais do que nunca ele precisa de bons resultados. É preocupante a situação do Corinthians, Vanderlei. Ele se apega, claro, nesse momento que está vivo na Libertadores, tem um jogo em casa para fazer, perdeu o primeiro, mas tem todas as condições de reverter. Tem os duelos contra o Flamengo na Copa do Brasil. Pelo tipo de competição, dá para encarar qualquer adversário, mas se o torcedor esquecer disso tudo e focar só no Campeonato Brasileiro, é preocupante. Está a 8 pontos da zona de classificação para pré-Libertadores, ou seja, entre os 6. Se ele focar só nos 4 da Libertadores, a diferença é muito maior. Vai para 11 pontos a diferença. Ou seja, está muito longe ainda de se preocupar com rebaixamento, com briga contra o rebaixamento. Mas se olhar para frente no Campeonato Brasileiro, é preocupante. Se não ganhar do Paraná, fecha tudo. É jogo para ganhar. É jogo para ganhar, sem dúvida. O Corinthians realmente está devendo. O André foi muito feliz quando lembrou que o Corinthians era isso aí mesmo. Ele não lembra, era 1-0 o gol do Jô. Depois começou a fazer 1-0 o gol do Romero. Gol do Rodriguinho. O Corinthians sempre foi um time de poucos gols. A fase não tá boa. Tem hora que a bola bate na trave e entra, tem hora que ela bate na trave e não entra. É mais ou menos por aí. Eu entendo a posição da direção do Corinthians, não tem dinheiro, perdeu jogadores importantes e deixar o técnico trabalhar sempre dá bom resultado. Tem que ter paciência. Concordo com o que está sendo feito no Corinthians, trocar técnico não vai mudar absolutamente nada num time tão limitado como o time do Corinthians. Não, pelo menos, para um trabalho a médio prazo. Se quiser o imediatismo, até pode ser que resolva alguma coisa. Mas o imediatismo faz você voltar sempre a estaca zero. Isso realmente não me agrada.